Projeções para os resultados das urnas dessa chamada super terça confirmam o favoritismo de Joe Biden e Trump, cada um no seu lado, né? Nós estamos falando no momento de cada um disputando no seu lado. Mais de 1/3 do total de delegados está em jogo. Mariana Giangiacomo, ao vivo, com as últimas informações lá de Nova York. Boa noite, Mariana. Oi, Vac, boa noite a todos. Vac, nós já temos as projeções de vitória para pelo menos metade dos estados da super terça nesta terça-feira, como você mesmo disse, representando, né, reconfirmando, na verdade, o favoritismo para Donald Trump e para Joe Biden. Então é uma super terça um tanto quanto anticlimática, na verdade, aqui nos Estados Unidos, porque ela não deve trazer surpresas do lado dos democratas, Joe Biden querendo a reeleição, do lado dos republicanos, Donald Trump com uma liderança cada vez mais clara, cada vez mais certa. Agora, algumas urnas ainda vão fechar, então às 11 horas da noite fecham as urnas do estado do Texas, 11 horas da noite, horário de Brasília. O estado do Texas é um estado importantíssimo, não só pela população, por ser um estado muito populoso, mas por estar no centro da questão migratória, que é um dos principais assuntos, um dos principais temas dessa eleição. E depois, mais adiante, nós temos também o fechamento das urnas no Alasca, às 2 horas da manhã, pelo horário de Brasília, que a gente vai ter o fechamento das urnas no Alasca. E Vac, como eu ia dizendo, essa super terça não tem surpresas, mas ela é importante. Por quê? Porque as campanhas vão observar quantas pessoas vão às urnas e quais os perfis dessas pessoas. Então as equipes de campanha estão de olho, porque aqui nos Estados Unidos, claro, o voto não é obrigatório, então a super terça ainda serve como um termômetro para medir qual o nível de entusiasmo dos americanos, o quanto os americanos estão dispostos a sair de casa, a ir para as urnas, a votar e qual o perfil desses americanos que estão dispostos a sair. Então, por exemplo, ter o apoio de grupos minoritários foi importantíssimo para que Joe Biden se elegesse. Por isso, mais uma vez, Joe Biden de olho para ver se essa minoria vai apoiá-lo mais uma vez, e a super terça pode servir como um termômetro e uma prévia do que a gente vai ver em novembro. Vac. Obrigado, Mariana. Você continua aí a postos, tem programa especial contigo mais tarde. Qualquer coisa a gente entra ao vivo, é só você nos avisar. Até logo mais, obrigado, boa noite por enquanto aí em Nova York, Mariana. Rubens Barbosa, a nossa Mariana se refere a qual o nível de entusiasmo dos americanos. Não parece ser dos maiores, dos mais empolgados para um remake de Biden versus Trump, mas é para o que nós estamos caminhando. Eu acho que não há dúvida. Essas eleições primárias, na maioria dos estados, ou se não a totalidade dos estados, vai dar Trump de um lado e Biden de outro. A Haley, candidata republicana, ganhou em um estado só até agora, que foi o Washington. Então, eu acho que essa eleição está muito na base da percepção, não é? A percepção, pelo que a gente tem acompanhado nas apurações, os temas são vistos de maneira diferente, tanto entre os republicanos quanto os democratas. E o que as campanhas estão medindo agora, nas diferentes categorias de gente da classe social, de educação e tal, são as percepções para ver como isso vai jogar na eleição no final do ano. Lorival, o remake está aí na frente. Difícil acreditar que possa ser qualquer coisa diferente. Na verdade, praticamente garantido. Agora, que lições eles estão tirando neste momento da capacidade de mobilização de cada um no seu respectivo lado? Essa que é a importância dessas primárias, né? A gente sentir o grau de adesão dos democratas ao Biden e dos republicanos ao Trump. Neste momento, o que mais está chamando a minha atenção é o voto robusto que a Nikki Haley está tendo. Neste momento, no estado do Vermont, Trump e Nikki Haley estão empatados, 48% para cada um. No Massachusetts, está 52% para o Trump e 43% para a Nikki Haley. Na Carolina do Norte, o Trump está bem mais forte, 69-28. Bom, é massacre. E na Virgínia,
deixa eu ver, deixa eu pegar aqui a Virgínia e eu vou falando. Enfim, por que eu estou falando sobre isso? Porque o eleitor da Nikki Haley, alguns eleitores, uma parte deles diz que não vai votar no Trump. E uma parte deles na Virgínia, a Virgínia está 66 para o Trump e 32 para a Haley. Uma parte desses eleitores diz que vai votar no Biden. Então, uma parte vai ficar em casa e uma parte vai votar no Biden. Essa é a primeira lição, então, do momento da super terça. O Trump mais débil não sei se a palavra é boa, eventualmente mais vulnerável do que se pensaria? E o que isso importa mais é na Carolina do Norte e na Virgínia, que são os estados em que existem algumas dúvidas sobre o resultado. Nenhum dos dois é tecnicamente um estado pêndulo, mas são estados em que não é 100% garantido que que os resultados de 2020 se repetirão. Deixa eu fazer uma coisa aqui que nem o pessoal faz na CPI, no parlamento, que é um pela ordem. Eu tenho preparado um material para a nossa audiência hoje, separado em 2 pedaços. Eu queria pegar o que está acontecendo também em Gaza, Venezuela, aproveitar a sua presença do embaixador Rubens Barbosa. Mas nós temos um material, quero ver com o nosso pessoal, com a nossa Fernanda Maitz, se a gente consegue fazer o seguinte, Fernanda, a gente inverte a ordem. Vamos falar agora dos estados pêndulos. Nós preparamos para vocês uma série de apresentações gráficas para que vocês tenham uma ideia do peso, da importância disso. Analisamos isso e depois vamos para os outros aspectos geopolíticos mais ampliados. Daniel, de acordo? Ótimo. Então vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer para vocês isso que o Lorival já indicou e ao que se referia também o embaixador Rubens Barbosa. O que está em jogo, na verdade, são 6 estados pêndulos. Esses estados pêndulos é que devem decidir essas eleições presidenciais nos Estados Unidos e o que está acontecendo neles hoje também é muito relevante. Então vamos começando essas telas dos estados pêndulo pelo estado do Arizona. Cada um deles tem um tema eleitoral específico, de muita força regional. No Arizona, ali são 11 votos no colégio eleitoral. Em 2016, nós tivemos lá o Trump com 48,1%, Clinton 44%. 2020, Biden levou por 49,4% contra 49,1%. Olhem como é estreita essa diferença. E ali o Trump está liderando por 5,5%. Segundo o Real Clear, um site importantíssimo que faz essas compilações das principais pesquisas. Vamos a um outro estado pêndulo importante, Geórgia. Tema mais importante lá, interferência nas últimas eleições. É um dos casos penais contra Trump. Geórgia tem 16 votos no colégio eleitoral, um estado grande. Ali o Trump levou 8 anos atrás 50 contra 45 da Hillary Clinton. Em 2020 o Biden levou 49,5 a 49,2. Olha como é estreita a margem também. E as pesquisas atuais colocam Trump 6,5 adiante. Real Clear Politics Polling Average é a fonte que nós usamos. Terceiro estado pêndulo para vocês terem em conta quando pensam nas eleições americanas é o de Michigan. É um estado industrial importante. Tem 15 votos no colégio eleitoral. Israel, a guerra lá em Gaza, exatamente ela. E Green Energy e a transição energética são os pontos principais do ponto de vista dos eleitores. Vamos lá os resultados até aqui. 8 anos atrás, Trump ganhou 47, por pouco, a 47 da Hillary. 2020, o Biden levou de 50 a 47. As últimas pesquisas colocam Trump na liderança, a liderança um pouco folgada, 3,6. Quarto estado pêndulo para vocês levarem em consideração é Nevada. Las Vegas é o nome mais associado com Nevada. Desemprego e economia são os temas eleitorais relevantes, são apenas 6 votos no colégio eleitoral, mas tudo conta nesse contexto atual. Ali, em 2016, a Clinton levou 47 a 45. Em 2020, Biden confirmou 50 a 47. Pesquisas de agora, o Trump na frente, 7,7.
Próximo estado é um estado dos mais importantes, inclusive base do Biden, Pensilvânia. Ali nós temos um clássico da política americana. É a renovação do chamado Rust Belt, que são as indústrias deixadas para trás na globalização. São 19 votos no colégio eleitoral. Em 2016 o Trump levou. Em 2020 o Biden reverteu com uma diferença pequena, pouco mais de 1 ponto. E nas pesquisas atuais, Biden mantém uma diferença mínima, não chega a 1 ponto adiante de Trump. Um estado vital para ele. Último que a gente vai abordar, Wisconsin. Nele, uma questão forte na política americana nos últimos tempos é relevante para o eleitor. Estou falando da questão do aborto. São 10 votos no colégio eleitoral por parte do Wisconsin. Em 2016, Trump levou. Em 2020, o Biden levou de Trump por uma diferença exígua. E nas pesquisas atuais, Trump, 1% adiante. Esses são os pontos que a gente queria trazer. Rubens, são diferentes temas eleitorais em diferentes partes do país, mas o mesmo quadro, Trump na frente. Pois é, eu acho que essa questão da percepção que eu mencionei está ligada justamente a esses temas, né? Você tem a questão da imigração, a questão da economia, a questão da idade dos candidatos, a questão de Gaza. São os temas principais que estão em jogo nessas eleições. Você vê nesses 6 estados que você mencionou, em 5 estados, o Trump virou o resultado da eleição e lidera. Então, eu acho que ainda está muito cedo para a gente fazer um prognóstico sobre o resultado final. Eu acho que não há dúvida de que os candidatos vão ser o Trump do lado republicano e o Biden do lado democrata. Mas eu acho que essas indicações que você deu e os resultados das prévias até aqui, e sobretudo, essas percepções que podem mudar, né, tornam muito difícil você fazer uma previsão final sobre o resultado das eleições de novembro próximo. Eu vou passar a você a palavra, Daniel, logo mais. Só pedir uma avaliação agora do Lorival sobre o seguinte. Nós falamos inicialmente sobre a capacidade de mobilização, o Rubens fala sobre a percepção que o eleitorado tem desses diversos temas que a gente mencionou. Agora, me chamou a atenção uma reportagem recente do Washington Post, Lorival, sobre a base eleitoral do Trump, como que ela evoluiu no sentido da linha do tempo, tá? Como que ela, ao longo desses 8 anos, foi se transformando. De acordo com o estudo do Washington Post, é uma base que ficou muito mais velha, muito mais conservadora, preservou a participação das mulheres no eleitorado republicano, apesar de tudo que se diz do Trump, tem um eleitorado feminino fortíssimo, o apoiando no republicano, e a palavra ali que eles usaram que me chamou a atenção, a base do Trump hoje é mais homogênea do que há 8 anos. E mais homogênea do que a base do Biden, né? Isso é um problema para o Biden. Se você tem uma base muito heterogênea, como é que você define as linhas estratégicas da sua campanha? Isso fica muito evidente na questão de Gaza, Israel, né? E uma coisa que eu estou aqui monitorando é se aquele voto de protesto contra o Biden... Em Michigan, né? De que forma ele está se espraiando pelos estados que estão realizando primárias hoje. Você já tem alguma coisa? Tem vários dados aqui. Alguns estados têm a opção do voto de protesto, que é chamado de voto descompromissado, e outros estados não têm essa opção. No caso do Massachusetts, que tem voto de protesto, o Biden, que está com 79%, e o protesto está com 9,5%. Se chegar a 15%, elege delegados. Então, no Michigan foi 13%, chegou muito próximo disso. Até agora, nenhum estado está com uma votação de protesto contra o Biden tão forte como aconteceu no Michigan na semana passada. Virgínia, é claro que existem outros 2 candidatos democratas além do Biden, né? Tem que ser considerado isso, mas então por isso eu estou destacando o voto de protesto.
Virgínia não tem voto de protesto e o Biden está com 89% dos votos dos democratas, bem entendido. Né? Sim, para ninguém se confundir aqui, nós não estamos falando de uma disputa ainda entre Biden e Trump. Ainda. Na Carolina do Norte tem voto de protesto. O Biden está com 90% e o voto de protesto está com 10%. Vermont não tem voto de protesto, o Biden está com 88%. Mas eu focaria, porque são 50 estados, hoje são 15 estados que estão realizando primárias, eu focaria nos estados em que há disputas entre Trump e Biden, porque haverá em novembro, porque ali é que cada voto em cada distrito é decisivo para cada um desses dois candidatos. Então, na Virgínia, eu destacaria que o Trump está com 2/3 dos votos e a Haley está com 1/3 dos votos. Isso é muito expressivo e a Virgínia é um estado importante na eleição. O que favorece Biden? Isso pode favorecer o Biden, que está com 89% dos votos, lá não tem voto de protesto. E a Carolina do Norte, que é outro estado que está realizando primárias hoje e que também é importante na definição da presidência, o Trump está com 75% e a Haley com 22%. O Biden está com 90% e o protesto está com 10%. A conclusão é a seguinte, a Haley está mantendo um desempenho nos estados mais importantes que oscila entre 1/3 e 1/4 dos votos dos republicanos. São votos que podem fazer falta ao Trump nesses estados importantes, se esse voto ficar em casa ou, pior ainda para o Trump, migrar para o Biden. Lá na frente, em novembro, para que ninguém se confunda. Exato. Já o Biden está enfrentando esse voto de protesto, né, que está em torno de 10% nos lugares, nesses estados em que esse voto existe, está oscilando entre 4% e 10%, dependendo do estado. Também é um voto que pode fazer falta a ele, levando em conta que ele está perdendo parte dos votos dos latinos e dos negros por causa das dificuldades econômicas, que latinos e negros, 2/3 deles votaram no Biden e ajudaram muito a garantir a vitória em 2020. Na verdade, você está dizendo o seguinte, nós estamos vendo uma competição não entre quem conquista, mas em quem não perde.